no Agro de Badum. E hoje, num cenário um pouco diferente e com aquele cheirinho de café. Hoje, a nossa entrevistada é a Luzene Neres, a famosa Lu do Agro. Seja muito bem-vinda, Lu. É um prazer estar aqui nesse estúdio maravilhoso. Eu que agradeço, Natália, Dara, muito obrigada por estarem aqui e por virem prestigiar, né? É o que eu sempre falo, a nossa casinha do leite que virou um estúdio, alguns dizem no mar, na roça, eu digo que é aqui onde mora a felicidade. Muito bem-vinda. E acho que aquela pergunta, Dara, vai ser a primeira. Como que é estar do outro lado, Lu? Acho que mais confortável. É aquela coisa, quando é a gente que está aí do outro lado, né? Aquele início, aquela primeira tensão, como é que a gente vai desenrolar, qual vai ser a pergunta pra... E hoje está mais confortável, tá de cá. Ótimo. E em casa, né? Tá em casa. Lu, o que te levou a chegar onde você está hoje? O que te levou a chegar no mundo do agro? Qual que foi sua trajetória até aqui? Eu nasci no agro, na verdade, eu digo que assim, não nasci no agro que era para ter nascido de mão de parteira. Mas houve uma complicação no parto da minha mãe, né? E a gente passou bem perto de não estarmos aqui, nenhuma das duas. Mas 68 quilômetros daqui de Miranorte, que a gente morava, minha mãe em cima de uma caminhonete, praticamente desmaiada na carroceria, chegou aqui. Eu não fui de parto normal, não fui de parto cesárea. Eu fui tirada por um forceps e entregaram para o meu pai e disseram, olha, pega e ora para que sobreviva, registre, porque pode ser que depois ela tenha que ficar com aquela corizinha no lugar da mãe. Deu certo. Estamos aqui as duas, né? Graças a Deus, depois disso minha mãe teve mais dois. Eu tenho um irmão e uma irmã, com a graça de Deus. E de lá pra cá eu sempre fui do agro. Cresci na zona rural. Eu adorava a gente ir pra escola em meio aos pastos, aos verdes. E eu sempre pensava comigo assim, como eu queria mostrar para as pessoas isso, né? E com 6 anos de idade eu dizia que eu seria jornalista. Já tinha isso, eu já queria mostrar para as pessoas, eu queria contar tudo, sempre tagarela. Sempre. A famosa, sua filha é uma boa aluna, mas conversa demais. Mas conversa demais. Tem uma história engraçada, quando minha mãe me colocou na idade escolar, né, aos 5 para 6 anos, meu tio montou uma escolinha na fazenda, abrigava o professor na casa dele, minha mãe e minha tia eram merendeiras, e a nossa casa sempre tinha muitas crianças, dos primos, dos amigos, para estudarem, passavam uma semana na nossa casa. Então assim, para que a gente estudasse, minha mãe virou merendeira, meu tio abrigou o professor. E aí, quando eu estava na primeira série, eu terminava a minha tarefa e fazia dos colegas. Aí o professor, gente, ela fica aqui conversando, essa engenho de Madalena, que não cala a boca. Ela fica aqui atrapalhando, foi na secretaria, a secretaria permitiu que eu fizesse 2 séries em um ano. Naquele tempo, né? E aí eu fiz primeiro e segundo em um ano. Quando eu entrei para a terceira, continuou a situação. E o livro era aquele que veio as 4 séries no só, então eu já tinha lido ele inteiro. E aí o professor me mandava embora para casa. Na hora, terminou a tarefa, eu mandava para casa. Gente, eu dava trabalho. Lu, e conta pra gente, diante dessa tua trajetória, você mudaria alguma coisa ou faria tudo como foi feito até aqui? Então, eu tentei mudar. Em 2012, depois da minha carreira no jornalismo, né, me formei em Grupi, morei no Rio de Janeiro. E lá, passei pela tragédia da região serrana em 2011, que foi um marco na minha história. Eu sempre falo que algumas tragédias que acontecem na sua vida, elas te ensinam, te fazem amadurecer. E eu voltei para fazer agronegócio no Tocantins, no Instituto Federal. Tive a sorte de ter o professor Clauber, sempre falo isso, né? Falo isso para ele, eu falo, graças a você, hoje eu sou comunicadora do agro. Somos queridos Clauber. E eu estava para mandar meu currículo. Eu ia sair, eu ia deixar a comunicação de mão
E ele virou pra mim e falou assim, mas por quê? Eu tô cansada, não quero briga de esquina, não quero jornalismo político, tá chato isso e eu acho que eu quero voltar pro agro, é o meu mundo, é o meu universo, aquilo é apaixonante. Sabe quando você vai chegar em casa, que você bate o vidro do carro assim, cheiro de terra, é isso que eu quero. Completamente diferente. Completamente. E aí ele me disse assim, mas por que não vida de produtor, dia de produtor? A gente começou um projeto extensionista. Ele disse, Lu, mas dia, produtor é todo dia. Vamos adequar? Vida? Falei, é isso, professor, é vida. E comecei um projeto, tive até um programa na TV Assembleia por um tempo, uma produtora parceira. E nessa brincadeira começou a engenharia de comunicação, começou o sonho do agro, a sucessão familiar. E tudo aconteceu de forma muito natural. E eu não mudaria. Caminhando, né? E, Lu, fala pra gente qual que foi seu ponto-chave, tipo assim, da sua trajetória. Tipo assim, foi isso que é o virada de chave, sabe? Que te fez a Lu do agro. 2018, 19, sabe aquela coisa, se você não sabe se você tem o Instagram da empresa, se você tem o seu Instagram, e aí você faz curso, e aí você procura, e aí você pergunta. E fui fazer um curso sobre análise de perfil do Instagram. E a pessoa me mostrou algumas fotos, inclusive feitas na propriedade do Cláudio. Ela usava uma foto que eu tava com um cavalo e uma com um búfalo, e ela falava assim, por que no Lu do agro? Eu falo, não, mas Luzene Neres sempre foi. Luzene já não se acha em lugar nenhum. Tem chapéu até no nome, né? Agro até no nome, com acento no E. O Neres já é um chama, diferente, né? E aí ela falou assim, mas eu acho que o Lu do agro tem tudo a ver com você. Aí eu falei, muda meu perfil. E aí veio essa virada de chave para a Lu do agro, não jornalista mais, e sim comunicadora do agro, com a especialização, com tudo isso. Então eu diria que 2018, 2019 foi essa virada de chave da Lu do agro. Show. E você vê que tudo na avaliação de um perfil ali do Instagram, né? Que te tornou uma referência para nós. E aí, diante de tudo, Lu, veio a gestação, ser mãe. Conta pra gente como é ser Lu do agro, ser mãe, ser esposa, ser professora, né? Tudo muito várias vertentes diferentes. Então, eu sempre dizia, vou me formar com tantos anos, vou me casar com tanto, papapá, sempre, né? E a vida foi ensinando que nem tudo é assim. Então, assim, eu sempre dizia que aos 35 eu teria 2 filhos. E eu sempre pedia a Deus um homem, um menino e uma menina. Sempre. Eu sempre falava, Deus, meu sonho é um casal. Né? E eu tinha aquele sonho do menino primeiro. Entendo. Aí veio uma menina para bagunçar toda a estrutura da tia, que é a Ana Júlia, minha sobrinha de 9 anos. E aí eu aprendi que o amor é totalmente diferente do que você imagina. Então, assim, a Ana Júlia, ela veio para mim num momento da minha vida crucial. Uma coisa assim que eu falo um pouco disso, mas eu estava passando por um processo doloroso de uma separação, né? De um casamento de 7 anos que estava se arrastando. E quando a Ana Júlia veio, ela foi a cura. Uma menina. Opa, então não é o príncipe que cura. Né? A princesa também. E aí depois veio o meu pequeno príncipe, que é o João Pedro, meu afilhado, filho da minha irmã. Depois veio o Carlos Felipe, depois veio o João Gabriel. João Gabriel, eu digo que ele é o meu cheirinho que cura. É o loiro lindo da minha vida, que é da minha irmã. E nesse meio tudo, e aí eu conheci meu esposo. Né? Então assim, há 2 anos separada. Meu Deus, eu queria nem saber. Como brinca a minha avó de 94 anos. Vó, se ela não pensa em arrumar alguém, problema pra minha vida? Era assim que eu pensava. Infelizmente, as dores, né, as mágoas que ficaram. Mas veio o meu esposo com toda a persistência do mundo. Olha, pra casar comigo tem que ir pra roça. Vou. Eita, é doido.
quero ter 2 filhos. Isso a gente conversa, depois que tiver o primeiro você vai entender. Eu quero 2, só caso se for 2. Maria. Não, tá bom, mas a gente não vai casar ainda. Eu falei assim, mas depois que começa, se apaixona e casa, não tenha dúvida. Ah, duvido. Tá bom. 6 meses depois de relacionamento, falei, e aí? Você não vai embora? Você disse que não se apaixonaria, que não se casa, que... Ah, não. Vamos embora, vamos pra fazenda, vamos pro todo. E nessa brincadeira, uma criatura extremamente urbana se tornou hoje alguém que, se falar que é pra sair daqui, desse meio, acho que ele vai ser o primeiro a dizer que não vai. Já montou cerca elétrica, levou altos choques aprendendo, já carregou pedra. Então, assim, a gente construiu aí, né, essa nossa relação e veio a primeira gestação. Um pouco mais de 6 semanas, uma perda. Doloroso, difícil, né, todo aquele desafio. Pouco tempo depois, segunda gestação. Então, assim, uma gestação tranquila, entre aspas, alguns exames ali, algumas inconsistências, mas os médicos, olha, tá tudo tranquilo, nasceu, lindo e com 71 dias hospitalizado. 15 dias de UTI e ele partiu. Um aprendizado, então, maturidade além do comum, propósito de Deus. E enquanto ali naquela luta, alguém me disse assim, Lu, você sabe como que Deus quer os filhos? Como um pai quer o filho? Falei, na minha cabeça, um bom pai quer um filho sempre por perto, assim, né? E ele disse, olha, é isso. Tudo que você está passando, Emanuel, eu escolhi o nome quando eu tinha 7 anos, quando minha mãe descobriu a gestação do meu irmão, que teve ultrassom e tudo. Queria por tudo com esse nome do meu irmão. Ela, não, dia que você tiver feito bom, não viu? E de fato, quando Emanuel veio, né, Emanuel, Deus conosco, e veio para ensinar. Veio para fazer a mãe amadurecer, o pai amadurecer, fortalecer a relação. Eu digo que Emanuel veio para conceder perdões. E logo em seguida veio Vicente. Eu não escolhi o nome. O pai disse, você escolheu o Emanuel, foi unilateral, agora é unilateral. Vicente. Eu olhei e falei, meu Deus, amor, o menino vai nascer com 70 anos de idade. Vicente. E veio cheio de saúde, inteligente, mãe é coruja, lindo, né? Com a cor perfeita, como diz o meu sobrinho, marrom do papai e leite da tia Dinda. Então ele tem aquela cor linda, saudável. E eu e o meu esposo, não, pra mim já tá bom. Não, amor, não tá ainda. Falta o segundo. Os filhos dele não vão ter tio. Ele não vai ter um cúmplice. Tá, então vamos. E agora vem a menina. Ah, amor, quem te disse? Eu sou macheiro. Até agora só veio a menina. Você não sabe, Deus já me falou. E aí vem agora, né, com 5 meses de gestação, vem a Heloísa. Completando o casal e fechando o ciclo dos sobrinhos, né? A Ana Júlia sempre quis uma prima, agora ela tem essa prima. Vai brincar de boneca, certeza. E é muito assim, é desafiador no primeiro momento, ser mãe, sair muito das atividades da propriedade, do processo sucessório, eu ia para o curral, eu ajudava a contar gado, eu ia tocar gado no pasto, carregava pedras se fosse preciso. Nessa fase você entende que muda, né? Eu brinco que o meu contrapeso agora é o Vicente. É ele que eu carrego no colo, não é a pedra. Se eu vou fazer caminhada, ele que vai junto, se eu vou para alguma coisa, ele que vai junto. Às vezes é aquela coisa de, mamãe, você vai pro cabaio? E a mãe fica, mas vai justamente por ele. Sim. Né? E tudo caminhou, sabe? Tudo se ajustou, tudo se ajusta. Eu tenho uma rede de apoio fantástica, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha irmã, que eu Vicente é louca, né? Eu tenho a minha cunhada, que ele já de longe, titia, tio. Então, assim, eu acho que, eu costumo dizer que 2025
Tá sendo assim, tá sendo o ano de tudo que eu pedi pra Deus. Realizações, né? Ele falou, filha, essa é a sua hora, toma. Os humilhados serão exaltados. No auge dos 40. Então, os filhos te engrandeceram ainda mais, te tornaram a mulher que você é hoje aí. Muito mais forte, Muito né, mais Lara? forte, sábia. Eu acho que os filhos, eu até falo muito, sabe? Eu aprendi, quando eu estava passando por tudo com o Emanuel, eu às vezes gostava muito quando alguém dizia assim, mas você é forte. E aí um dia eu conversando com uma amiga assim, que é mais chegada que uma irmã, eu falava com ela sobre isso e ela dizia assim, ai amiga, eu tenho aprendido que a gente não é forte. Porque nós temos as mesmas características de garra, de acordar de madrugada, de ir até tarde da noite, de fazer curso, de cuidar disso, daquilo, e de cuidar dos outros. Mesma coisa. E aí um dia a gente falou assim, poxa, a gente não é forte. Porque se a gente é forte, ninguém quer cuidar da gente. O forte cuida de tudo. Mas ninguém cuida do forte. E aí eu falei, não, cara, eu não sou forte. E eu sempre gostei de fazer uma comparação com o Cerrado. A gente é resiliente. Por várias etapas. Por várias etapas. Essa semana mesmo eu estava falando, gente, o pé de ipê tá ali, sem folha nenhuma. Daqui a pouco ele tá cheio de vida em meio à fumaça. Meio ao caos. Em meio ao caos. Então, assim, eu acho que nós somos isso. Resiliente. E os filhos, você pensa, poxa, o que eu vou deixar para eles? O que eu vou ofertar para eles? O que eu vou dar para eles, né? Claro que a gente às vezes tem que ser a mão firme, a gente, a Dara sabe disso, é mãe. Sim. E isso me ensinou muito. Então hoje eu sei o que é ser mãe, o que é ser filha, o que é ser esposa, o que é ser profissional. Às vezes eu tenho tentado ao máximo, de manhã eu cuido mais da casa, ajudo minha mãe, fico mais, né, digamos assim, no lar. Na parte da tarde, o Vicente foi dormir, é a hora que eu sento no computador, é a hora que eu gravo, é a hora que eu faço as coisas. E hoje eu ainda me divido à noite trabalhando, né? Eu sou professora à noite, sou tutora presencial no Teams. Então, eu aprendi esse equilíbrio. Agora, uma coisa que eu aprendi, que eu vou dizer pra vocês assim, eu era um pouco bem indisciplinada. As pessoas falam que tem o ateu e tem o à toa. Não é à toa. Né? Ia para a igreja quando dava, ajoelhava quando dava, só lembrava de orar quando estava chorando, quando estava doendo. Todos os dias eu me esforço muito, por mais cansada que eu esteja, para chegar na hora que eu coloco ali, que eu tiro a sandália e falo assim, vou para a cama agora, que seja ali no pé da cama, dobrar os joelhos, agradecer, entregar o próximo dia e fazer a minha oração. Isso eu aprendi, eu acho que isso sim é um pilar que te sustenta. Que sustenta. Quando você entrega para Deus, no tempo dele ele entrega. Eu passei por isso assim, muito forte quando o Emanuel estava na UTI. Né? Em meio a tudo aquilo, eu orava, as pessoas me mandavam orações. E aí um dia uma pessoa me falou, você tem que entregar, independente do que seja. Ele estava sofrendo, a gente estava sofrendo. E eu falei assim, entregar? Você tá louca? Com medo de sair sem ele. Aí beleza, eu falei, não, vou entregar. E aí minha esposa, você tá doida? Eu ajoelhava na frente do hospital, era o que tinha. Eu ajoelhei na frente do hospital, o povo passava olhando, falei, tô conversando com Deus, tá com eles. Me ajoelhei e fiz a entrega. E eu nunca esqueço, eu disse, Deus, eu quero a cura dele, quero levar para casa. Mas o Senhor sabe para que ele veio. Então, vamos fazer o seguinte, e eu tinha essa coisa, né, sempre tive, tem uma amiga que ela fala que ela puxa a cadeira e conversa com Deus. E eu sempre tive essa coisa, assim, de lembrar dessa história dela, né. Aí eu falei assim, agora sou eu, Deus, eu nunca sentei, nunca falei sozinha. Os outros olharem acham que eu sou louca falando sozinha, agora eu tô conversando contigo, então deixa achar que eu sou louca. Se é para eu voltar para casa com ele, o Senhor me entrega. Agora, se não, o Senhor me prepara. Eu sou humana. Eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou sofrer, eu vou te questionar, mas o Senhor sabe. É esse o nosso acordo. Nesse mesmo dia ele partiu. Então, chega a hora
sob o seu controle. Ah, minha viagem atrasou. Alguma razão. Ah, o pneu furou. Ah, pneus furam. Não, gente. Talvez seja um livramento. São livramentos, são situações que acontecem que elas vêm justamente para te orientar. E você tem que aprender. E eu aprendi muito. Eu era que estourava. Eu era que acordava cedo e tinha uma decisão. Não, hoje eu vou fazer uma prova, uma seleção. Aí eu ia lá, ajoelhava, né? Deus, me ajuda. Aí eu chegava ali no segundo seguinte, eu encontrava a Dara ou a Natália, aí eu começava. Mas assim, Deus, qual das duas vai me responder? Aquela pergunta que eu fiz pro senhor de manhã. Como se tipo assim, bora filho, eu sou ansiosa, conta. Esse ano é que você tá um dia contra eu. Né? E depois eu aprendi que não, tanto é que esse ano veio uma oportunidade para mim, que eu olhei assim e falei assim, uau, eu tinha pedido pro Senhor um realzinho. Né? Eu pedi uma flor, o Senhor mandou um buquê de 100 rosas. Mas é um pedido de quase 10 anos. E Ele está entregando. No momento certo. Não é no nosso tempo. Madura, preparada, para saber o que vai fazer disso. A rosa talvez eu não fosse fazer nada com ela, que eu não saberia, não daria talvez nem valor. Então, mas o que Deus tem a ver com isso, Lu? Acho que tudo. Ele está em tudo. Em cada detalhe. Show demais. Não chora na Agora, vamos voltar aqui, que a gente não... Não é impossível não se emocionar com a história da Lu. E um pouquinho de você tem o canal Engenho, né? Conta pra gente como que surgiu o canal Engenho. Então, lá naquele projeto extensionista em 2012, com o professor Clauber, nós visitamos uma fazenda de ovinos, um leilão de cavalos e um latim. Né? Muita gente conhece a Dani, era eu, Dani, Vânia, colegas de aula, tocando esse projeto. E assim, com uma câmera no automático, sem microfone às vezes, mas a gente foi lá e fez. E a gente sentiu que surtiu efeito, que deu resultados. E aí nasceu assim, a opinião ativa, engenho criativo, e foi moldando. E aí veio engenho e comunicação. Eu sempre falei, quando eu falo engenho, a pessoa pensava cachaça, engenharia, tudo, menos comunicação. E eu sempre tentando mostrar que a comunicação é essa engrenagem, é feita desses elos. E aí foi surgindo essa ideia de disseminar os conteúdos, né, de fazer essas matérias, de prestar serviços com qualidade, com essa comunicação mais assertiva. E hoje caminhando mais para essa questão que a gente percebe uma necessidade, né, como a Dara comentou. Você imagina, um curso de análise do perfil do Instagram fez surgir a Lu do Agro. Quantas pessoas não têm essa coisa de querer entender o posicionamento, a forma mais assertiva de se comunicar? E aí acaba que nessa minha construção, veio pós-graduação, veio vários cursos extracurriculares, veio o mestrado, que eu estou findando agora, graças a Deus. Veio todo esse preparo para ser hoje a engenho mais completa. E é incrível, né? A gente acompanhando, desde o ensino médio a gente acompanhando, né? E agora eu vi que tem o Café com Informação. Café com Informação. E aí, no meio dessa era da fake news, de disseminar informações erradas sobre o nosso agro, qual a sua ideia com o engenho e com o Café com Informação? Então, eu até comentava essa semana, né? Quando eu comecei a fazer o Café com Informação, eu pensava naquela coisa assim, pega o recorte do que foi notícia na semana, né? Aí eu comecei a perceber que, na verdade, não é isso que as pessoas têm necessidade. A gente tem um fluxo de informação muito grande. De todos os jeitos. De todos os jeitos. Então, assim, quando eu falei que o Tocantins está entre os 5 maiores produtores de arroz, eu tive um feedback. Como assim? Eu não sabia que o Tocantins produz arroz desse tanto. Sim.
Ah, a gente tem um ecótono, agora da confusão. Várzea, Tocantins, ecótono? Como assim? O que é ecótono, gente? A gente tem lá bioma amazônico, cerrado e caatinga. Caatinga no Tocantins? Sim, temos, o clima lá é diferenciado. Então, mesmo que em meio às notícias que a gente não pode deixar de falar, como os impostos, que aí o Brasil tá, né, o agro tem esse grande desafio pela frente, mas o sorgo, que agora vem para a alimentação humana, aí os celíacos ficam felizes, poxa, sem glúten, e pode comer sorgo? Sim, tá entrando, né, tá no nosso prato. Então eu comecei a pensar nessa informação diferente. Curiosidades, né? Curiosidades, mais informativo. Sim. Né? Mas trazendo junto, olha, a gente produz esse tanto. Informações verdadeiras, né? Verdadeiras. Eu sempre falo. Importante aí. É uma frase já clichê, mas assim, eu sempre falo. Não adianta você ter um bom insumo, não adianta ser a boa terra, um bom curral. Se você não tiver informação para tomar a decisão acertada, de nada serve. Então a informação também é insumo. Sim. E aí é nessa pegada que eu venho construindo todas as sextas-feiras a minha resenha semanal, com a minha canequinha esmaltada com grão de café. Lu, fala pra gente, qual dessas conquistas que você falou aqui pra gente te deixa mais orgulhosa? Olha, é um projeto a longo prazo. Então, assim, mas de saber que eu comecei em 2021, peguei uma casa do leite com aquele reboco chapiscado. Eu mesma apliquei gesso aqui dentro, né, para acertar essas irregularidades. Cada centavo que a gente investiu aqui. E a gente ter hoje o nosso estúdio a poucos metros da casa é uma grande realização. É você olhar para ele e dizer assim, é possível. Ainda tem muito. Né? É um projeto de longo prazo, mas que assim, esse primeiro passo foi Deu start. Então assim, cada mesa, cada cadeira, cada móvel, que teve coisa que assim, eu e meu esposo fizemos junto aqui, martelando, parafusando. Então, pra gente, acho que tem um gostinho, né? Quando a pessoa te fala assim, quando você carrega o balde, você dá cada valor na gota da água. Com certeza. De fato, quando a gente fez também o sistema intensivo, que a gente viu as novilhas chegando bezerras, saindo novilhas, né? E falar assim, não, a conta fechou aqui, mas aqui teve dificuldade de você fazer também, porque a gente é formado em gestão. Então, falar assim, a conta fechou aqui, mas aqui ela poderia ter engrenado melhor. E aí eu sempre falo, e você vê que tudo é processo de comunicação, você consegue provar isso, você sai assim, de alma lavada. Sim, tira um peso, né? Tira. Ixi. Agora eu tenho uma curiosidade, acredito que mais minha. Me conta sobre a sua trajetória no Senar, até ser a porta-voz do agro. Então, quando eu me formei, 2014-15, no IFTO, eu via o Sistema S como um lugar que eu queria estar. E eu bati naquela porta. Mas eu era tecnóloga em agronegócio. O curso era novo. Eu não era zootecnista, eu não era veterinária, eu não era agrônoma. E eu ficava caçando uma porta. Eu encontrei o curso técnico, fui lá e me inscrevi. Falei, se eu me formar nessa instituição, esses caras vão me contratar. Não é impossível, né? Não vão valorizar aqui, eles vão Já é deles. fui lá e fiz. Mas os caminhos não foram como eu imaginava. Fiz todas as metodologias do Senar, com exceção da assistência técnica e gerencial, que para mim é um sonho de consumo. Me tornando CNA jovem, etapa nacional, entre os 23, fiquei entre os 3, os 5, aliás, e entre os 3 fomos para Brasília. 2018, segunda edição, eu fui de novo, né, fui convidada. Me mantive sempre na rede, se mandou um questionário, se mandou um e-mail, eu já tô lá. Opa, que bem aí. Oi? E no início desse ano eu recebi um e-mail. Era para participar do primeiro fórum de lideranças do Jovem do Agro. Eu falei, jovem, com 40, 39, quase 40. Mas não eu, né? Tá dizendo que eu sou, eu vou. E quando eu cheguei lá, no primeiro dia a gente foi conhecer o Senado, eu ainda não conhecia.
Fui conhecer o próprio auditório da CNA, porque até então a gente fazia formações em hotéis, né, em lugares diferentes, sempre experiências fantásticas. Mas quando foi no segundo dia, aquele vídeo assim, vocês estão aqui para ser a cara da CNA nos seus estados. Uau! Olha onde eu tô. É isso. Quem mais do Tocantins? Só eu! Meu Deus! Aí veio a síndrome do impostor, né? O que você tá fazendo aqui? Aí eu falei... Acabou. Eu sou a cara, eu tô aqui, eu fui convidada, eu vou ficar. Eu mereço. Eu aprendi também a fazer isso, né? Quando algo vem e me diz que eu sou pequena, eu falo, não sou, porque eu ralei muito, como diz minha mãe. Foram praticamente quatro faculdades, contando com o curso técnico. São mais de 12 anos de bunda no banco da escola. Então, academicamente, eu me preparei. E a vida também foi me forjando. E eu antes não sabia reconhecer isso. Às vezes eu, Lu, parabéns! Não sou nada disso não. Obrigada. Se você me vê assim, tá me vendo até melhor do que eu. Uau! Né? E aí veio o Cartolazes do Agro. É fantástico, é uma formação. Eu brinco muito com eles que é uma desconstrução. Né? Às vezes a gente é provocado a falar de temas mais difíceis, né? Provocar, dar uma cutucada, essa coisa da fake news, às vezes a gente levantar um pouco o tom e falar, opa, não é bem assim. Mas informar o agro, mostrar o agro, levar o agro adiante e, claro, gente, uma equipe fora do comum de formação. A gente tem cara do teatro, a gente tem cara da neurociência, a gente tem cara do Vale do Silício, que são nossos instrutores lá, a gente tem aulas. A gente tem gente do partido, do MBL, do movimento, né, que traz as informações, que conta as histórias deles. A gente tem acesso à FPA. Né? Onde, gente, que eu ia chegar e tirar uma foto como o deputado Lupion? Onde que eu ia chegar assim, e às vezes eu brinco, né, com o Daniel Carrara, diretor do Senar, onde que eu ia chegar que ele ia estar com o braço só para eu chegar do lado para tirar a foto? Que era eu na fila do pano. E hoje eu tenho, eu sou muito grata por ter esse acesso. No início desse ano também veio a Associação Brasileira de Marketing Rural no Agronegócio, que para mim também era algo talvez inatingível para olhar de longe. E hoje eu tenho acesso ao Ricardo Nicodemos, que é da associação. Então são portas que se abriram, teve do meu esforço demais, tem um pouco de sorte, tem muito de Deus. Muito. É a força. E hoje, assim, hoje o Senar, o Cláudio brincava comigo, né, que eu tava lá com o pé na porta. Descobri uma janela de puff. Hoje não. Hoje, graças a Deus, é uma porta pela qual eu entro e saio. E tenho um carinho imenso, sabe? Hoje, assim, chego nos sindicatos, tem essa porta aberta. É bom você fazer parte. Ser bem recebida também. Ser bem recebida e fazer parte desse movimento. Estar presente. Construir junto. De no meio. Estar no meio. É muito gostoso. Bom, Lu, a gente chega numa parte do podcast que toca no coração de todo entrevistado. Ei, tá mais? Sim, desafios. Você já sofreu, porque querendo ou não, o agro ele tem muito estereótipo masculino. Sim. Querendo ou não, você tá no meio. Você já sofreu algum preconceito por ser mulher? Nessa trajetória toda que você contou pra gente? Não. Eu costumo dizer que assim, minha mãe é muito do agro. Meu avô era um campireiro. Minha mãe era quem gostava muito de caminhar com ele, que vivia isso. Então assim, não que o meu pai não viva esse mundo do agro, mas meu pai vem de uma realidade um pouco diferente disso. Então quem de certa forma foi muito exemplo, me forjou muito, foi a minha mãe. A sua inspiração. Ela é esse pulso firme que eu brinco que às vezes até os defeitos, eu acho que às vezes eu acabo copiando também. Mas não cheguei assim a enfrentar o preconceito, enfrentei alguns desafios de ser mais provocada, de ser mais desafiada, do tipo, você tá aqui, quer dizer que você sabe? Né? Duvidar, né? Duvidar. A palavra exige um pouco mais da gente, sim. Mas graças a Deus, assim,
O meu pai nunca disse não vá, sempre apoiou, sempre incentivou. Pai, tem um dia de campo, tem um evento assim, vamos lá comigo? Aquela coisa assim, não, tem que chegar com o homem do meu lado, né? Depois, meu esposo, amor, é importante que você vá comigo. Não, vamos lá. E por mais que ele chegue, como brinca o colega meu, ele usa o termo, né? Meu esposo não bebe, mas ele usa o termo assim, vai ficar com um copo de uísque na mão enquanto você conversa, ele vai. Ele sempre está ali presente, ele sempre está me apoiando. Então, acho que... E os meus tios assim... Graças a Deus, meu Deus, os irmãos da minha mãe, os irmãos do meu pai, mas mais os irmãos da minha mãe que bem, mas desse mundo da pecuária, eles têm orgulho de exibir a gente. Eu falo exibir, né? Que ele chega e fala assim, é minha sobrinha. É agronegócio. Tio, tem aqui uma camisa da Engenho, me dá que eu vou vestir. Aí ele chega e quase que ele faz assim, ó, no bordado. Vou ilustrar, eu vou ilustrar aqui, ó, tô de engenho. Então, assim, a gente tem essa sorte. Quando eu vejo as mulheres falarem que sofreram preconceito, que sofreram assédio, graças a Deus nunca sofri. O que eu sempre falo? Eu não vou pro campo, por mais que eu use o meu decote, o meu vestido rodado, por mais que eu não gosto do estereótipo, dessa coisa de achar que o agro é traiado, fivelão, o tempo inteiro, mas eu sempre vou, até a pessoa às vezes brincou comigo, né? Você sempre tá de botina, com uma camisa mais solta. Eu falo, não, é muito do meu perfil, é muito do meu posicionamento, mas eu aprendi muito também a não exagerar na maquiagem. Às vezes a gente é tão distraída que a gente está ali arrumando o cabelo na frente da pessoa, a gente não está percebendo que está ali um charme intrínseco. Então esse cuidado também eu sempre tive. Aprendi com a Reagro, um palestrante da Reagro, que é bem famosa, né? Sempre que eu vou cumprimentar, que ele falava na palestra, o sorriso, né? Você faz ali aquele sorriso mais... Claro que a gente tem um sorrisão. Mas às vezes a gente, né? A gente aprende a usá-lo no momento certo, o olhar e tudo. E a mão. Se você deu essa distância, você já tem praticamente aqui mais de meio metro de distância para a pessoa não se aproximar. Quando você chega com o braço mais dobrado, você já deu um espaço para uma proximidade. Eu usei muito isso no agro, eu uso muito isso no agro. Falo, olha, já limito muito, aprendi muito quando eu chego na fazenda. Não estou dizendo que a mulher fica na cozinha, viu, gente? Mas eu aprendi muito a passar pela cozinha. Como uma forma de dizer. Né? Eu vou fechar negócio com o seu João. Mas a dona Josefa faz parte desse processo. Ela participa da decisão. Ela assina, ela é a cônjuge. Não é só juridicamente. Ela é alguém que constrói junto. Se você chega no leilão, tem um homem sentado, tem uma mulher do lado, lendo junto com ele. Então eu sempre chego, cumprimento ela. Às vezes quando é alguém que eu conheço mais, eu chego, cumprimento ele. Sua esposa? Sua filha? Não é? Né? Ou o senhor hoje trouxe uma companhia, quando você tem dúvida, não, trouxe minha esposa. Ou me trazer qual é o nome da senhora, eu sou aluno, tal, conheci seu esposo no evento, tal, aquela coisa de quem é essa? Né? Para não gerar nenhum conflito. Não gerar conflitos. Então, nunca tive, assim, aquela coisa tive uma situação que eu achei muito engraçada. A gente estava conversando com um homem, a gente estava fazendo todo um projeto acadêmico, e aí a gente chegou na fazenda, ela me chamou no canto. Eu e uma colega. O homem continuou andando, empolgado com o professor, e ela falou assim, vem cá, esse projeto que você trouxe para o João, como é que é mesmo que funciona? Entendi que tinha o quê de curiosidade, mas do tipo assim, vocês não me incluíram nesse processo? A gente explicou tudo para ela. Que legal, e como é que é? Como é que a senhora trabalha aqui? Aproveitando, já especulando, falei, da próxima vez vocês já sabem, a gente explica para ela, porque é ela que cuida dessa agenda, é ela que faz o controle. Né? É muito peculiar quando você fala em gestão, pensar na mulher nesse processo junto com o homem. Né? A mulher é muito estratégica, o marido ele é mais operacional. Mulher é a cabeça. É a cabeça. E foi assim, foi a única situação que eu fiquei um pouco constrangida em não ter ido direto para ela. Mas eu estava no grupo, naquele momento não era uma decisão só minha. Mas parece que veio para provar, não. Mas que essa mulher faz parte desse processo.
Então, diante de tudo, a gente tem que saber se está adequada, se comportar no ambiente, né? Eu acho que sim. Lu, a gente percebe hoje, nós aqui como agrônomo zootecnista, que o nosso meio está crescendo, está tendo mais mulheres. As nossas salas de aulas hoje têm mais meninas do que meninos. O que você acha dessa crescente da mulher no agro? É porque o preconceito acabou ou porque a gente quer se posicionar onde a gente sempre quis estar? Você praticamente meio que começou a resposta na minha concepção. Como a gente não sofre o preconceito de forma direta, mas como eu disse, às vezes a gente é questionado, tipo, será que sabe mesmo? A gente também tem esse preconceito na nossa cabeça. Mas é o pré-conceito, né? Um conceito anterior. Então a gente pensa assim, poxa, eu vou chegar lá, eu tenho que estar preparada para não ser questionada. Se eu cometer um erro, pode ser que eu coloque em risco a minha carreira, o meu sonho. E aí a gente se prepara muito mais. E a mulher, ela é mais... eu digo que até nos momentos do desafio, a mulher é mais calculista. Ai, de quem trai a mulher acha que vai ficar tudo bem, né? A gente tem isso, é nosso. Né? Tanto é que se a gente for pensar assim, a mãe tem mais isso, né? Tem as teorias de que, por exemplo, a mãe dorme na beira da cama, porque ela que está já radação ligada. A mulher tem muito isso. E eu acho que é muito isso que nos leva à sala de aula. É isso que nos leva à busca do conhecimento. E assim, poxa, de manhã eu estou cuidando do Bernardo. Né? De tarde eu vou trabalhar. Caramba, se eu tivesse lá o dia inteiro na empresa, eu saberia, eu estaria mais por dentro. Então, quando chega em casa de noite, entre cuidar do Bernardo, você ainda vai se qualificar. Porque você pensa assim, eu vou me qualificar para aquela parte daquele momento que eu não estava lá. A mulher, ela também, a gente se cobra. Muito. A gente faz isso. Mulher tem isso. E quando você acha que tá fora daquela conversa, vou me preparar mais. Na próxima eu preciso estar presente. Eu preciso estar presente. E muito mais afiada. Muito mais afiada. E aí vem o grupo da mulher que você quer participar, vem o network que está acontecendo que você quer estar presente, vem aquela mulher que é referência, que veio dar uma palestra e você quer ver. O homem não, ele como diz lá o pastor Cláudio Duarte, ele tem uma caixinha de cada vez. Sim. A mulher não, ela junta tudo. Não, eu comprei a bicicleta do Bernardo, depois eu passei na farmácia, aproveitei e peguei o seu remédio, aí eu fui e lembrei que o arroz estava acabando. Não, meu patrão tinha pedido a assinatura, eu fui lá no Gov assinar enquanto estava fazendo Pix. Desse jeito. Desse jeito. É isso, e eu acho que se a gente parar de estudar, acho que nem a gente mesmo se aguenta. É uma necessidade nossa também, essa busca constante. Agora vamos falar de coisa boa. Gente, você falou que sua mãe é uma pessoa que te inspira muito. Tem outra mulher que você fala assim, poxa, essa mulher, eu tiro o chapéu pra ela, é minha fonte de inspiração. Caraca. Na verdade é igual música, sabe? Temos várias preferidas. Tchau Carreira, Charlie Brown Jr. Uma de cada. Eu tenho aprendido muito. A gente, tipo assim, a gente não copia, a gente não modela. Pra ser aquela coisa assim, não, eu vou ser igual. Quando eu brinco com ele, quando eu crescer, eu vou ser igual a você. Sim. Mas a gente aprende que não é bem assim. E você começa a ver fontes de inspirações que se adequam ao seu perfil. Então, assim, no macro, gosto muito da Kelly Severo, né? Jornalista, hoje tem uma credibilidade fantástica no mundo do agro. E gosto muito de trazer para perto de mim. Então eu falo assim, uma pessoa que eu sempre falo, que a minha irmã é minha versão melhorada. Uma certa preguicinha que eu tinha de ir para a sala de aula, a minha irmã me provou que é totalmente diferente. E eu fui. Mas eu fui com um olhar na extensão rural. Aí eu olho, por exemplo, a Alessandra desse sino e falo assim, cara, um agrônomo que palestra, que traz a realidade para o mundo dela. E aí você vai encontrando essas inspirações. Eu tenho uma inspiração, por exemplo, a minha orientadora do mestrado, a professora Flávia.
é aquela que acolhe, sabe? Quando você chora, ela chora junto, desespera com você. É humana. E às vezes tem que ser pulso firme, porque ela é coordenadora de um curso de mestrado. Então, assim, você vai encontrando, eu falo, a minha avó, com 94 anos, não usa óculos, bebe vinho, toma remédio para pressão. Ei, vó! Não, minha filha, deixa eu só experimentar esse vinho aí. Só picadinha. Só picadinha. E esse licor? Ai, que delícia, eu também quero. Então, assim, tem 94 anos, viaja. Gente, com 94 anos a criatura ainda quer comprar mais uma casa, mais uma chácara. Aí você pensa, mas tá no fim da vida. Deixa ela viver. Sabe? Então, assim, eu falo, outro dia eu falava com essa pessoa, eu falava assim, Dara, você me inspira. Eu? Sim, cara! Olha pra tua história, você me inspira. Sabe? Essa semana eu comentava com a Dani, eu falei, Dani, você me inspira. Eu vi a sua maturidade, caraca! Então, assim, eu tenho a minha amiga, a Vânia, é aquela pessoa que eu falo assim, ela é fora do comum, sabe quando você fala assim, ei, nós temos que enterrar um corpo. Vai junto. Bora? Aonde vai ser? Mas você fala assim, você não quer saber de quem é, ou qual foi a circunstância? Que me importa? Eu quero ir contigo, sabe? É o famoso pau pra toda obra, né? Então assim, meu Deus, eu acho que eu até peco se eu for falar assim, sabe? Porque são muitos nomes. Pra mim, a Railei de Senar, eu falo, cara, que mulher. E ainda consegue, no meio da viagem, tirar uma foto e dizer de onde é o look ainda sobra tempo. Então, assim, eu acho que todas as mulheres, sabe? De cada mulher, sabe? Da mais meiga até a mais dura, tem algo pra gente se inspirar. Até aquela que às vezes a gente acha antipática, a gente pensa, mas o que forjou para que ela ficasse antipática? Será que não foi a vida? Será que a essência dela é isso? Será que não é a característica? Será que não é o perfil dela? Pera lá, o que eu posso aprender com ela? Eu sou meio assim. Não tem assim aquela... Faz todo sentido também, né? Aquele molde pronto, não. Tem como aprender com todo mundo. Não, todo mundo ia querer ser Kim Kardashian, né? Imagina. Não é bem assim. Lu, e se existisse uma rede de apoio para mulheres no agronegócio, o que você acharia de uma iniciativa dessa? Extremamente necessária. Extremamente, em todos os sentidos. A gente fala muito, nunca esqueço, acho que era 2017, 2018, eu li uma matéria de uma mulher, de um cara falava assim, toda semana elas se reúnem. Elas não falam de filhos, elas não falam dos maridos. Elas falam de logística, elas falam do agro. E eu falei assim, uau, que campo é esse? Era o núcleo feminino do agronegócio da sociedade rural brasileira, gerido por uma mulher e que se sentava de fato com mulheres à mesa. E ali começou esse movimento das mulheres do agro, né? Antes mesmo aí do congresso das mulheres do agro e tudo isso. Mas eu sempre falo assim, uma vez a Alessandra Dessicino me disse uma coisa, eu falei assim, caraca, faz todo sentido. Eu fui para um evento com o Vicente no colo, bebezinho, Agrotins. E ela me disse assim, ai Lu, que lindo, ele é lindo, tal, né? A gente conversando, eu falei, mas às vezes é mais difícil, as pessoas olham e falam, ai, meio como lindo. Eu falei com ela hoje com essa coisa do cachorro, então, é igual falar assim, ai meu Deus, ela tem um cachorro. Sabe? Não é desmerecer a criança, mas chegou nesse nível. Sim, sim. E aí ela falou assim, Lu, maternidade é para ser vivida, não é para ser escondida. Eu falei, concordo plenamente com você. Por mim, eu ia dar palestra quanto tempo. Ele é parte de mim. E eu acho que essa rede de apoio, ela precisa se expandir e ser muito mais do que troca de capacitação, do que só troca de conhecimentos. Ela pode ser, de fato, uma rede de apoio muito maior. Principalmente que a gente ainda tem muitas mulheres com seu protagonismo, digamos assim, censurado. Temos muitas protagonistas censuradas ainda. Agora eu vou com uma pergunta muito polêmica, né? Se pode. Que não tem uma que não... Cadê a caixa de lenço? Olha, eu acho que eu já sei que é possível. Lu, se você pudesse olhar para a Lu lá atrás, que estava apenas começando, o que você falava para ela hoje?
não para me fazer chorar. O CNA Jovem já me testou nisso. Lá a gente geralmente escreve cartas pra gente do futuro e depois a gente dá esse olhar. Mas assim... E aí? Talvez, se é que fosse possível, pode pegar a caixinha. Eu diria, se prepara. Você vai passar pela dor que dizem que é impossível. Eu me segurei aqui pra não chorar. Ela nem respondeu tudo. Mas você vai ficar de pé. E aí vem a frase que eu aprendi com uma mãe que perdeu o filho. Ela perguntou para Deus: eu sou pastora, eu sirvo e eu acredito que o Senhor vai cumprir um milagre na minha vida e vai me devolver meu filho. E Deus disse para ela: não. Você é um milagre. Não pela dor que você vive, mas pela dor que você vence. E eu acho que é isso. Meu Deus. Tem que trazer um lencinho pra tudo. Chorando metade do mundo. Né? E é bem isso, sabe? Eu diria, olha, vão ter momentos difíceis. E que são coisas que não tem receita pronta. Você vai ter que se erguer, você vai ter que ressignificar e você vai ter que aprender a seguir. Nada vai substituir. Mas você vai aprender com isso. Show. Ela aprendeu e ensinou a gente. Ensinou. Vou falar essas crianças do Clover. São muitas histórias. Maurício que lute para lidar com todas essas crias do pai dele. Ai. Meu coração está aqui apertado. Deixa eu respirar. Vamos dar uma pausa que a gente agora vai se recompor. Eu acho que, como que a Lu já falou, de várias vertentes. Eita. De várias vertentes. E eu acho que esse momento se encaixa para você dar uma mensagem final para as mulheres que estão começando, tá no meio da carreira ou tem aquele sonho de ingressar no agro, mas às vezes tem aquele medo de falar assim, eu não vou dar conta. Você pode dar um conselho, uma frase, uma dica que você diria para essas mulheres que estão começando? Olhando ali para a câmera. Então, eu sempre gostei muito de uma frase de Lao Tse que diz que o rio ele chega nos objetivos porque ele aprende a contornar os obstáculos. E basta a gente olhar para a natureza para a gente ver isso. Então, eu acho que não há limites, não há medos, não há nada que impeça quando a gente tem um sonho e um propósito claro. Nenhuma dor é capaz de parar quando a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, se a paixão é o agro, se o agro corre nas veias, não vai ter machismo, fake news, juros altos, que vai limitar. A gente sempre vai encontrar uma oportunidade, a gente sempre vai criar algo novo e a gente vai conseguir chegar no lugar almejado. Por menor que a gente ache que a gente seja, alguém te vê muito maior do que o que você acha que você é. Meu Deus. Oh! Ai, Lu, depois de isso,
tijolos. A gente queria muito te agradecer por essa oportunidade, por ter aberto as portas da sua casa, do seu espaço. E a gente trouxe uma lembrancinha pra você. Lá vem ela. A nossa parceria sempre com o IFTO é pra você um planner, pra você anotar seus sonhos, suas metas. E depois contar pra gente tudo novamente, as novas realizações. Gente, ai, que delícia. Não, eu sou curiosa. Eu sei que vocês também estão curiosos. Agora, se vocês iam dar para as próximas, ó, ficou surpresa. Eu vim primeiro. Ai, que lindo, gente. Ele vem todo chique. Ó. O nosso IF. O nosso IF. Valeu pelo patrocínio. Né? Não pode deixar de fazer o merchan. Ele que mudou a minha vida. A nossa vida. A nossa. Nossa. Que bom, gente. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Um prazer ouvir sua história, Lu. Porteiras abertas, tá? E esse foi mais um Lágrima de Batom.